Não, sem dúvida, a gente pega isso também. Agora, a briga boa para historiadores, briga no bom sentido, boa para historiadores, disso que eu acho que o Abdenur está levantando, é a relação causal, a relação de causa e efeito. E nós estamos falando do Muro de Berlim, particularmente, pelo menos a ênfase que eu estou tentando dar, é do ponto de vista da história das ideias. Quer dizer, a gente usa o Muro de Berlim, de certa maneira, como um marco na história das ideias, e o que eu estava querendo forçar vocês um pouquinho a conversar também, era a que ponto essa queda realmente significou o fracasso de uma forma de pensar e mudar sociedades. Você acaba de dizer que no caso da China, sim. A gente pode estabelecer uma relação dessas? Ou seja, os chineses olharam para aquilo e perceberam do jeito que a gente está indo não vai dar. Zé, eu acho que a gente tem que pensar de que muro nós estamos falando, né? Eu acho que... Do confronto de dois sistemas. Exato, de dois mundos. Quer dizer, o Muro de Berlim, que não era só Berlim, mas enfim, o Muro de Berlim, ele dividia dois mundos. E era fundamental essa divisão do ponto de vista, digamos, do mundo soviético, né? Porque ele não dava para comparar, não havia essa possibilidade de uma competição, justamente porque era um sistema em que a competição era algo que era completamente colocada fora de jogo, né? Isso ficava subversiva, né? Exatamente. Então, uma coisa que não aconteceu foi o fim dessa divisão mental, digamos, no campo das ideias. Não aconteceu. Eu acho que não aconteceu. Mas, no plano das ideias, de quando é o livro da Hannah Arendt, ainda As Origens do Totalitarismo? É 80 e pouco. 80 e pouco, é anterior àquela... Como é que ela termina? Ela termina ainda falando na possibilidade de conselhos operários, na possibilidade de uma democracia mais ligada aos trabalhadores, assim por diante. Quando cai o muro, isso vai para o brejo. Isso é todo o esquema tradicional de explicação dos processos políticos a partir dos esquemas de trabalho entram em crise. E aí, justamente, toda a tradição da esquerda fica posta no ar. Permita-me um comentário, professor. Quer dizer, retomando a coisa da China, o ponto que eu queria fazer é que a China, de certo modo, ao consolidar o regime e tomar o caminho da reforma econômica sem reforma política e da abertura ao mundo exterior, houve lucidez para fazer isso, a China ajudou a pôr uma lápide no comunismo como tal. Claro. E eu diria até que a China hoje, a rigor, não é um país comunista no sentido estrito da palavra, porque foi entronizado uns anos atrás a teoria das três representações. Não, o partido continua como um partido autoritário, mas aberto a empresários. Não, o monopólio do poder. Então ele continua a ter o monopólio do poder, mas a sociedade se soltou muito mais e ele está hoje o que dá legitimidade ao governo na China não é o ideal comunista, é a prosperidade econômica e o sentimento de nacionalismo, de ressurgimento, de recuperação de uma nação. Mas de novo, eu acho que uma pergunta que se faz, eu vivi como jornalista muito a situação dos países da órbita soviética no leste europeu. E me lembro que desde as primeiras visitas que eu fiz à Polônia, por exemplo, cobrindo a eleição do arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, João Paulo II, e as primeiras revoltas, quando houve aquela fase toda ali no começo dos anos 80 do Sindicato Solidariedade, o surgimento de lideranças sindicais autenticamente desvinculadas do poder, a sensação que eu tinha, muito pessoal, muito subjetiva, como repórter participando disso, era de que a esses regimes já faltava qualquer tipo de legitimidade. Quer dizer, essa expressão que você acabou de usar, do ideal comunista, eu não achei que existisse nenhum deles. O que me parecia, e isso de novo é subjetivo, era a existência de um grau de acomodação entre as instâncias que detinham o monopólio da violência e do poder político e a população, e havia uma competição entre elas, que acabou sendo fatal, de proporcionar à população um nível mínimo de padrão de consumo e não falem mal do regime. Se assim der para seguir adiante, a gente vai seguir adiante. E é realmente fenomenal a gente assistir como a China se desenvolveu a partir disso. Desculpa, Janete. Não, mas havia o ideal. Eu segui bem esse processo, porque eu estava justamente em muito contato com o Claude Lefort, e ele foi um dos pioneiros nesse diálogo entre os parisienses e esse movimento sindicalista polonês. Patrocinado em boa parte pela Igreja Católica. Claro. Bom, o interesse é que sempre se esperava que alguma democracia mais substantiva pudesse nascer.
Isso é alguma coisa a mais do que simples a democracia tradicional que nós temos hoje, mais eleitoral e assim por diante, e cujos vínculos não fossem apenas com o eleitor isolado, ou aglutinado em partidos mais ou menos, mas que houvesse uma ligação mais direta entre a política e a sociedade civil. Isso foi embora. Veja, o problema é que nós todos, no fundo, achávamos que essa divisão do mundo que havia era uma divisão de civilizações, digamos assim. E que, fatalmente, haveria digamos, uma espécie de síntese dialética. Quer dizer, as duas se confrontam e, no final, alguma coisa de melhor ou alguma coisa que vai sair dos dois vai dar um passo adiante. Só que a Guerra Fria, na verdade, ela foi muito mais trágica do que nós queremos, às vezes, admitir. O que você quer dizer com isso exatamente? Eu quero dizer que a Guerra Fria, ela não fez, ela era um congelamento, era uma coisa profundamente reacionária, no sentido de congelar todos os movimentos. Foi, o Muro de Berlim, como eu brinquei no começo, era uma expressão desse congelamento, no início, pelo menos. Exatamente, e que não era uma oposição entre, digamos, o comunismo como ideal, claro, e o capitalismo como outro ideal, mas era entre dois mundos, entre dois impérios. Era de uma guerra. Simplesmente, entende? E o que acontece é que isso tem ainda, quando eu digo que no plano das ideias não houve tanta modificação, é que ainda hoje entendi onde você quer chegar. Ainda se tem a ideia de um mundo polarizado entre duas forças, etc. Entendi. Etc. Essa ideia, por exemplo, se você olha para a política externa hoje do Brasil, ela é uma política externa de Guerra Fria, claramente de Guerra Fria. Nisso, os chineses foram mais adiante. Eles são, digamos, única sociedade hoje que é pós-Guerra Fria. Eles juntaram, digamos, eles fizeram uma coisa curiosa, que é ter um capitalismo sem democracia. Quer dizer, transformar... Que a Rússia está tentando também, a Rússia tá com certa velocidade. Mas, exatamente. Mas só que, de certa forma, eles mostraram que não havia incompatibilidade entre essas... Nós até hoje ainda acreditamos. Não levem o que está o capitalismo muito longe, que vira democracia. Mas eles estão dizendo que eles conseguem, talvez, fazer isso por mais tempo. Agora, o que acontece na China nunca houve tanta liberdade como hoje. É verdade. Esse que é o problema. Exatamente. Eles nunca provaram da nossa liberdade, né? Claro. Eu queria fazer um comentário. Um livro que marcou época, pouco depois, foi o livro desse cientista político americano Francis Fukuyama, apesar do nome japonês e americano, O Fim da História. Quer dizer, ele, de certo modo, tem razão ao dizer que o comunismo desapareceu como um desafio ao modo ocidental de vida. Agora, o que eu não acho correto é dizer que o capitalismo como tal, sobretudo na sua expressão radical americana, triunfou sobre o comunismo. Eu acho que foi mais uma vitória da ideia da democracia contra o stalinismo, a ditadura, o totalitarismo. E o que prevaleceu, o que contribuiu muito para a erosão dos regimes comunistas na Europa Central e do Leste, depois na União Soviética, foi o modelo social-democrata que vigorava desde então, que foi a maneira pela qual se recuperou a Europa Ocidental depois da guerra, foi a maneira pela qual se tornou viável essa extraordinária obra de engenharia que é a União Europeia, e a continuidade geográfica. A Alemanha encarnava por excelência essa ideia com o conceito alemão da Soziale Marktwirtschaft, a economia social de mercado. Então, não é uma síntese entre o comunismo e o capitalismo, mas é uma versão, digamos, suavizada do capitalismo, em que é um Estado forte, presente como regulador e como protetor do cidadão. Sim, eu acho que isso, essa justaposição, essa contiguidade, sobretudo da Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental, contribuiu muito para o apodrecimento dos regimes socialistas desde muito cedo. E o Muro de Berlim tornou-se um fato emblemático, mas na realidade era uma coisa que aconteceria cedo ou tarde. Mas não sejamos ufanistas. Eu acho que houve enorme progresso com a queda do Muro de Berlim, um enorme progresso com o advento da social-democracia nos seus diversos aspectos. Bom, se bem que ela estava lá antes do Muro. Não, mas depois a instalação dela na Europa e assim por diante.